Paz do Senhor, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos enfrentando um momento muito difícil, todos nós. E nossa humilde igreja não tem todos os recursos para fazermos uma live conforme gostaríamos, com recursos de áudio e de vídeo bem melhores, mas nós vamos glorificando a Deus com tudo que temos. Nós temos que o Senhor nos tem dado, e isso nunca foi empecilho para que a obra de Deus avançasse. Falta de recursos nunca foi empecilho para a obra de Deus avançar. Na verdade, a obra de Deus nunca contou com muitos recursos, porque na verdade a obra de Deus tem todo o recurso que precisa, que é o Espírito Santo, tem Deus na sua frente. Nós louvamos o nome do Senhor, porque Ele tem cuidado do seu povo, tem cuidado do seu dele. Amados, há algumas semanas nós trouxemos uma mensagem aqui do livro de Números, capítulo 16. E observamos ali que havia uma certa inquietação do povo por falta de algumas coisas, algumas questões. Eles estavam se queixando porque não estavam comendo cebolas, porque não estavam comendo carne e coisas do gênero. Mas Deus estava mantendo seu povo dia a dia, e nós vimos ali, naquele instante, naquele momento, nós vimos que o coração dos crentes ali, o povo de Deus, o povo de Israel, começou a se inclinar para a murmuração. Muitos foram aqueles que se inclinaram para, em vez de agradecer, murmurar contra o Senhor. E nós queremos hoje trazer exatamente o que eu entendo ser o outro lado da questão, a outra face da moeda, o coração agradecido. Apesar de enfrentar dificuldades, apesar de enfrentar sofrimento e dor, nós vemos o coração agradecido. Evidentemente que nós vamos nos deter exclusivamente poucos versículos, e eu gostaria de convidar os amados irmãos a lerem a Escritura em Atos capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 16 também. Atos 16. Seria interessante lermos toda a passagem para que a gente pudesse compreender adequadamente, mas lendo a partir do verso 16, creio que nós já teremos um entendimento apropriado do que vem acontecendo, do que aconteceu aqui nessa passagem da Escritura. Então, Atos capítulo 16, a partir do verso 16, diz assim: certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos um escravo que tinha um espírito pelo qual dizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltando-se, e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, vou repetir, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido as ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite,
estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. Amado Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Ó Deus, tem misericórdia de nós que somos falhos e pecadores. Tem misericórdia de nós que estamos aqui, Senhor, passando por este deserto, Senhor. Do momento que nos convertemos, que aceitamos ao Senhor, até o momento que o Senhor vem nos buscar, estamos todos neste deserto, neste mundo. E sabendo disso, Senhor, nós ansiamos a nossa redenção completa em Cristo Jesus. Nós ansiamos que o Senhor venha buscar o teu povo, ou que finalmente possamos nos encontrar contigo nos ares. Mas enquanto estivermos aqui neste deserto, nós seremos teus missionários, pregaremos a tua palavra, nós dispersaremos as trevas, nós, ó Senhor, seremos usados por teu Santo Espírito para enfrentar, ó Deus, toda sorte de demônios e de inimigos teus, porque o Senhor confiou ao teu povo, à tua igreja, essa tarefa de lutar pelo teu Evangelho. Então, Senhor, capacita os teus servos, capacita o teu povo, não só para compreender a tua palavra, mas também para transmiti-la, para que ao ouvir a tua palavra, pessoas sejam transformadas, tenham suas atitudes completamente mudadas pelo poder do teu Evangelho, Senhor. É o que te pedimos no nome santo do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados, algumas considerações são necessárias para que a gente possa compreender o que está sendo colocado aqui, que lemos. E a primeira delas que eu vou fazer, dentre tantas outras, é retomar o pensamento de que esta é a segunda viagem que Paulo está fazendo. Em sua primeira viagem missionária registrada, lá no capítulo 13 de Atos, Paulo teve um companheiro, Barnabé. É ali quando o Espírito Santo se manifesta com os irmãos e diz: apartai para mim Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então, essa é a primeira viagem missionária registrada no capítulo 13, onde Paulo e Barnabé vão por várias regiões da Ásia pregando o Evangelho, demonstrando a graça de Deus, primeiramente indo de sinagoga em sinagoga e convertendo muitos para o reino de Deus. É lá, nessa primeira viagem, que nós encontramos a conversão de um procônsul, Sérgio Paulo. Este procônsul, que era romano, também se converte ao Senhor, e nós já vemos o Evangelho tomando proporções globais, proporções mundiais, não só aos judeus, como muitos pensavam no começo, mas muitos se converteram ao Senhor. É nessa primeira viagem missionária, registrada no capítulo 13, que Paulo se encontra com Elimas, o mágico, e o repreende. É nessa primeira viagem que o Evangelho é propagado. Eles são chamados de volta para Jerusalém e eles descem de volta a Jerusalém. Aqui no capítulo 16 já é registrada a segunda viagem missionária de Paulo, que devido ao desentendimento que
houve entre Paulo e Barnabé, eles se separam. Barnabé vai com João Marcos. Por favor, pega o código de fio para a gente evitar essa interferência. Vamos trocar o microfone nesse instante, queridos. Então vamos retomar o pensamento aqui. Nós dizíamos que Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento e eles se separaram. Barnabé queria levar João Marcos, o escritor do Evangelho de Marcos, estava acompanhando ambos aí, e Paulo não queria levá-lo na viagem por um motivo peculiar, porque Barnabé, aliás, porque João Marcos, ele determinada cidade, em determinado momento da viagem, da primeira viagem, ele volta, ele deixa Barnabé e Paulo e volta para a sua região, volta para a sua casa. E Paulo era um homem de um temperamento peculiar, ele vê isso como uma demonstração de fraqueza, então ele não queria que João Marcos fosse com eles mais uma vez. É aqui, nesse capítulo 16, nessa segunda viagem missionária, que que Silas é apresentado a Paulo e que os dois fazem essa viagem. Eles vão pregar o Evangelho. É aqui no capítulo 16 que Paulo, desejando ir para a Ásia, pregar o Evangelho na Ásia, o Espírito Santo os impede de ir pregar o Evangelho na Ásia, e fecha a porta em várias cidades. E aí, numa visão, ele viu um homem da Macedônia em pé, dizendo para eles: passa a Macedônia e ajuda-nos. A Macedônia é a porta da Europa, seria a porta da Europa, precisamente a cidade de Filipos, onde eles chegam para pregar o Evangelho. E ali na cidade de Filipos, Paulo começa a pregação do Evangelho. Diz aqui na Escritura que eles foram ao local onde poderiam iniciar a pregação do Evangelho. Foram a um rio e, ficando observando aquele rio, encontraram uma mulher de Tiatira, uma comerciante natural de Tiatira, Lídia. Prega o Evangelho para ela se converte ao Senhor e começa a abrirem-se as portas ali em Filipos. Essa mulher, que era comerciante de púrpura, ela abre as portas para que os apóstolos pudessem ficar em sua casa, e a partir daí eles começam a pregar o Evangelho. Nós temos aqui neste capítulo 16 três conversões que são registradas, três conversões peculiares: a de Lídia, a desta jovem escrava, e a conversão do carcereiro. Pelo menos essas três conversões são citadas aqui. É evidente que os presos que estavam ali no cárcere também foram alcançados pelo Evangelho. Mas essas três conversões que são citadas aqui no capítulo 16, elas nos demonstram algumas coisas. E eu preciso fazer essas considerações para que antes a gente possa meditar a respeito, e compreendendo isso, a gente possa avançar na exposição da palavra do Senhor. A conversão de Lídia, como eu disse, essa mulher representa a abertura de portas para a pregação do Evangelho ali naquela cidade, ali naquela região, e se difundir por toda a Europa. Quando essa mulher se converte, ela acolhe os apóstolos, os discípulos do nosso Senhor em sua casa, e isso representa essas portas se abrindo para o Evangelho. Deus tinha colocado a porta aberta diante de Paulo e Barnabé. A conversão daquela moça escrava mostra que a igreja, onde chega, deve libertar os cativos, dissipando as trevas e pondo em liberdade as almas aprisionadas pelo diabo. Já a conversão do carcereiro nos mostra que em toda e qualquer situação a igreja deve se preocupar em adorar a Deus, não com o seu próprio bem-estar, mas a igreja, a real preocupação da igreja é adorar e servir ao seu Senhor. E em fazendo isso, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor,
vidas são libertas, são transformadas. Assim, meus irmãos, nós vemos que Deus abala as estruturas de cárcere para libertar os cativos, os oprimidos que estavam lá. Amados, postas essas considerações, eu gostaria de ainda mais trazer algumas pequenas lições para que a gente possa avançar. E a primeira que devemos pontuar aqui, que fica muito claro no verso 16, é que os demônios, eles podem ter algum poder para adivinhar o futuro, ou para fazer alguma demonstração de poder sobrenatural. Eles podem fazer alguma coisa sobrenatural. E aí, meu querido, o que eu quero dizer para você é que nós devemos compreender que atos sobrenaturais não são necessariamente promovidos por Deus. Nós como crentes, nós não devemos olhar para alguma coisa sobrenatural e julgar de imediato que aquilo foi feito por Deus. Tudo deve passar pelo crivo da Escritura. Tudo deve passar antes pela palavra de Deus, ser filtrado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é quem vai dizer se foi Deus quem agiu ou se é prodígio de mentira para enganar a outras pessoas. Então, nós já sabemos que Satanás tem poder, ele se utiliza desse poder, inclusive, para fazer algumas adivinhações e assim distrair a muitas pessoas. O versículo 17, pelo menos ao que parece, é que esse demônio ele estava zombando e afrontando os servos de Deus, e ele fez isso por vários dias. Não é como se ela fosse uma precursora, preparando um caminho para que eles pregassem o Evangelho. Numa lida rápida a gente pode ser tentado a pensar desta forma, mas o que está sendo colocado aqui, na verdade, é que esta moça, o demônio que agia desta moça, estava zombando dos servos do Senhor, estava tripudiando sobre a luta da pregação do Evangelho, estava zombando de Paulo e de Silas, e fez isso por várias e várias vezes, tal como Golias fez com Israel, com os exércitos de Israel, tripudiando, zombando, desafiando. Mas por fim, nós sabemos que o nosso Deus prevalece. Inicialmente, nos parece que Paulo não leva em consideração as ameaças do diabo, a zombaria do diabo. Me parece que o que está acontecendo, que vez após vez aquela mulher vai zombando deles, desafiando, e ao que parece, Paulo não leva isso em conta. Ele não se preocupa com isso. Ele está focado na pregação do Evangelho. Ele está focado em encontrar pessoas para pregar o Evangelho, em encontrar um local para pregar o Evangelho. E parece que é isso que está acontecendo aqui. Mas, em algum momento, Paulo, movido por uma ira santa, ele repreende aquele demônio e liberta aquela jovem. Paulo, começa a ver as coisas agora por outro lado. E parece que inicialmente ele não estava se importando tanto com o que o demônio estava fazendo, mas em determinado momento, movido por uma ira santa, ele repreende o diabo e liberta aquela jovem. Aqui nós vemos a demonstração de que os homens, naturalmente, amam muito mais o dinheiro do que as pessoas, porque a preocupação destes homens não era que aquela mulher agora estava liberta do demônio e agora ia viver uma vida tranquila com seus familiares. Não, a fonte de lucro deles estava ameaçada e por isso eles ficaram angustiados, por isso eles lutaram contra a pregação do Evangelho. Homens, naturalmente, amam mais o dinheiro do que qualquer outra coisa. E aí, meus irmãos, feitas todas essas considerações, gostaria de fato, trazer algumas lições para a nossa vida, para que eu e você possamos ser edificados pela palavra de Deus. Amém? Muito bem.
O verso 19 diz assim: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram homicidas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Aqui, amados, vemos o real interesse desses homens. Eles não amam pessoas, mas fazem tudo para proteger o seu lucro, a sua fonte de riqueza, demonstrando que em seus corações quem reina é o amor ao dinheiro. E como isso é perigoso, quando nós, deixando de socorrer alguém, nós protegemos a nossa fonte de lucro. Como é perigoso nós não pensarmos em salvar vidas, pensarmos nos nossos lucros. Atualmente nós estamos vivendo uma dicotomia, onde aqueles que defendem o trancamento dizem que estão salvando vidas, e aqueles que defendem que haja alguma racionalidade, alguma forma diferente desse lockdown, afirmam que a preocupação também é salvar vidas. Eu não sei bem ao certo quem está com razão e quem não está com razão, mas o fato é que quando nós vemos as nossas fontes de lucro ameaçadas, nós passamos a amar menos as pessoas. Já diz o ditado: farinha pouca, meu pirão sozinho. Meu pirão primeiro. É assim, nós seres humanos, por mais que demonstremos em algum momento alguma forma de desprendimento ao dinheiro, na verdade, quem reina nos corações dos homens, os homens naturais, os homens sem Cristo, é o amor ao dinheiro. O homem vive nessa busca incessante. Você, quando está assistindo o YouTube, eu tenho certeza disso. Você, quando está aí vendo algum vídeo do YouTube, você recebe uma enxurrada de propaganda dizendo que você vai ficar rico de alguma forma, que você vai investir na bolsa de valores, que você vai investir em determinada coisa, seja lá como for, você vai ficar rico. Por quê? Porque isso é que move o coração do homem. Essa forma de interesse, essa forma de exposição dos fatos, nos faz ver as coisas diferentes, nos faz inverter a ordem das coisas, nos faz ver as coisas como elas não devem ser vistas, ou pelo menos como elas não são vistas pelos olhos de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou tudo, entregou seu filho para morrer na cruz. Versículos 20 e 21 diz assim: e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, irmãos, não é permitido aceitar nem praticar. Evidentemente que eles não disseram desse tom de voz. Eles estavam bravos, enfurecidos, bravejavam. Se nós pudéssemos fazer uma interpretação aqui, eles estavam com um semblante desfalecido, com furor, com um semblante de raiva, com uma entonação de ira em sua voz. E aqui nós vemos que o Evangelho nunca se amolda aos padrões mundanos. Perceba que ele diz aqui: estes homens são judeus e estão perturbando nossa cidade, propagando costumes que a nós não é permitido aceitar nem praticar. Assim, o Evangelho, meu amado, nunca se amolda aos padrões mundanos, mas é o poder de Deus para transformar cidades inteiras. Onde é pregado, o Evangelho não só transforma, mas também incomoda, perturba e abala os poderes deste mundo. Onde é pregado, o Evangelho sim transforma vidas, restaura vidas, mas também nós devemos levar em consideração que há uma perturbação pela pregação do Evangelho. E que perturbação é esta? Porque os homens, amando mais as trevas, veem essa luz que os ofusca, a luz do Evangelho, e aí começam a amar mais as trevas do que a luz.
É o que nós temos vendo. O nosso Senhor falou disso. E aqui está registrado em termos práticos: estes homens, amando mais as trevas, se afastaram da luz. O Evangelho, quando é pregado, incomoda, perturba. E perturba não só algumas pessoas, mas principalmente os poderosos deste mundo. Quando o Evangelho é pregado, os poderosos veem seu poder ameaçado e por isso se preocupam com a pregação do Evangelho. Se você ler a história da igreja, você vai encontrar isso. A igreja é perseguida exatamente porque o Evangelho, que é a verdade de Deus, que é a luz que resplandece sobre o coração do homem, trazendo liberdade ao coração do homem, faz com que o homem veja as coisas como elas realmente devem ser vistas. Aí você vê poderes se levantando contra o Evangelho, contra os crentes do Senhor. A igreja é perseguida exatamente porque a igreja liberta os cativos e oprimidos e minimiza o poder dos poderosos dessa terra. Ora, foram os poderosos dessa terra que perseguiram e mataram o nosso Senhor Jesus Cristo. Foram os poderosos dessa terra que perseguiram e mataram muitos dos nossos irmãos em arenas, sendo devorados por leões, sendo jogados às feras, sendo queimados vivos. Foram os poderosos desta terra que, por verem a ameaça do cristianismo, lutaram contra a luz que transforma vidas. Versículo 22 ao 23, nós lemos aqui o seguinte: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. A multidão e os magistrados são hostis ao Evangelho. E do mesmo modo como se levantaram contra Jesus, agora se opõem aos seus servos. Note que essa é a reação natural do mundo para com o Evangelho. Perceba, meu querido, que quando você prega o Evangelho, você não deve só esperar que as pessoas se convertam ao Senhor, porque não vai acontecer apenas isso. Algumas pessoas se converterão, outras serão tão hostis que, se puderem, vão bater em você e vão lhe encarcerar e vão lhe matar. Porque o Evangelho traz esse tipo de atitude das pessoas. Algumas pessoas se convertem, outras passam a nos odiar pela pregação do Evangelho. E parece que a igreja de Cristo vive um momento tão distinto da realidade cristã, que a igreja aqui, pelo menos aqui, não vem incomodando tanto, que a gente vem se amoldando aos padrões do mundo. A igreja cristã vem se amoldando, se encaixando, a ponto de nós agora queremos exercer influência sobre todas as áreas. Sabe, a igreja cristã, ela não deve se preocupar com as coisas dessa vida, desta terra. A igreja cristã, ela se preocupa em proclamar o reino de Deus. A igreja cristã, ela não deve se preocupar em ser embaixador de homem aqui na terra, mas a igreja de Cristo são embaixadores de Deus aqui, neste mundo. É isso que devemos levar em nosso coração. Nós não podemos, amados, confundir as coisas. Somos cidadãos dessa terra, sim, mas aqui andamos como peregrinos, como estrangeiros, proclamando o Evangelho, proclamando o arrependimento, porque o reino dos céus já chegou. E chegou com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, essa hostilidade da multidão e dos magistrados nos ensina muitas coisas. Nos ensina que nós devemos estar preparados para esse tipo de coisa. Porque normalmente a gente, quando se depara para pregar o Evangelho,
a gente cria uma expectativa no nosso coração de que o mar vai se abrir, vidas se derramarão diante do Senhor, se prostrarão diante dele e o receberão. Se for assim, glória a Deus. Mas a realidade é que o Evangelho é pregado e muita gente não se converte, muita gente não aceita Cristo, muita gente se mostra hostil para com o Evangelho. Ora, você tem que ter uma coisa em mente: quem levou Paulo e Silas a Filipos não foi outra pessoa a não ser o Espírito Santo. E aí a gente pode fazer a pergunta: se o Espírito Santo sabia que a multidão, que o povo, a maioria da população seria hostil, juntamente com os magistrados da cidade, por que de fato Paulo e Silas são levados para essa cidade? Porque, meu querido, não depende de mim e de você os resultados dependem do Espírito Santo. E além do mais, essas pessoas necessitam ouvir a pregação do Evangelho, mesmo que não se convertam, mesmo que não se prostrem diante de Cristo, é necessário que elas ouçam o Evangelho, porque ninguém chegará diante do Senhor e se mostrará inculpável. Temos que pregar o Evangelho, temos que proclamar as boas obras de salvação. A conversão não é comigo, não é com você, o resultado não depende de mim, de você, mas a pregação foi dada a mim e a você. Versículo 24 e 25. Tendo recebido das ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, eles estavam cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. O que a gente tem que entender aqui é que os apóstolos estavam presos. Contudo, não se pode prender a mensagem da noite. Mesmo presos pelos pés, foram instrumentos de Deus para a salvação daqueles que estavam no cativeiro. Sabe, a mensagem do Evangelho não está presa. Eu e você estamos impedidos de nos movimentar livremente por nossa cidade, por nosso país. E aí eu não vou entrar no mérito de estar certo ou se está errado, mas o fato é esse: nós estamos impedidos de nos movimentar livremente. E aí, eu quero que você compreenda que o poder de Deus não está impedido, que o Evangelho não está impedido, que a mensagem da cruz não está presa, aprisionada. Eu e você poderemos inclusive estar presos, mas a mensagem da cruz é livre e voa em cada lar, sobre cada família. A mensagem do Evangelho está livre, desimpedida, ela é pregada nos quatro cantos desta terra. E ali, mesmo presos pelos pés, colocados no cárcere interior, isso quer dizer que eles foram colocados em uma das últimas celas, sabe, lá no mais escondido, como se fossem os presos mais perigosos daquele local. São colocados no cárcere interior. Aí, meus amados, eles começam, diz a palavra do Senhor, a louvar a Deus. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Preste atenção. Quando eu e você decidimos louvar a Deus, mesmo em dificuldades, mesmo encontrando-nos em situações adversas, difíceis, presos como estão aqui, as pessoas param para prestar atenção em nós. Pessoas que estão passando pela mesma situação, inclusive. Quando você, meu querido,
estiver sendo acometido de qualquer dificuldade, enfermidade, dificuldade financeira, seja ela qual for, e glorificar a Deus naquela situação, tenha certeza de que outros que estão passando a mesma situação estarão prestando atenção em você. E se de fato você for fiel naquela situação, Deus usará o teu testemunho para a salvação de pessoas, para a libertação de pessoas. Há momentos que o crente prega com sua atitude. Há momentos que a pregação do Evangelho transcende as barreiras da linguística e vai para o testemunho de vida, onde as pessoas agora passam a nos olhar e ver Cristo em nós, e vendo Cristo em nós, são libertas do poder das trevas. Note que mais uma vez aprove a Deus trazer salvação para aqueles que são considerados como escória. Contudo, aos poderosos de Filipos não lhes foi dado o Espírito de Deus, a salvação não lhes foi dada. Aqueles que eram considerados como bandidos, como escória da sociedade, aqueles que estavam presos em cárceres, aqueles que eram considerados como perigosos, como marginais, a estes foi dado o poder de Deus, a graça de Deus. E eu quero dizer para mim e para você que nós somos esses maltrapilhos, sabe, esses considerados como marginais, não em formas reais, literais, mas em nossa própria atitude espiritual, em nosso ser. Apenas aqueles que estão aprisionados, aqueles que são cativos e sabem disso, é que podem ser libertos. Aqueles homens, aqueles magistrados estavam presos por Satanás e permaneceram presos por Satanás. E estes homens estavam presos e foram libertos. É maravilhoso, irmãos, ver isso. Eu consigo ver aqui o que o nosso Senhor relata, acho que Mateus capítulo 22, quando ele fala daquele Senhor, aquele Rei poderoso que manda fazer um banquete e convida a nós. O Evangelho deveria ser pregado às autoridades, aos magistrados, a todos, mas eles recusaram. Tal como na passagem lá que é falada pelo nosso Senhor em Mateus, nós vemos que aquelas pessoas começam a rejeitar o Evangelho. E aí nos diz lá em Mateus que aquele rei, o Senhor soberano, manda chamar os mendigos, os aleijados, os mancos, os maltrapilhos da cidade para estar no banquete. Nós estamos vendo isso acontecer aqui, nessa passagem. O Evangelho que foi para ser pregado às autoridades, aos principais do povo, e estes, rejeitando, se esquivaram da palavra de Deus. Mas aqueles que estavam presos, aqueles que se encontravam encarcerados, foram libertos pelo poder do Evangelho, pelo poder da pregação do Evangelho. Verso 26 diz: de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Você entendeu o que acabou de dizer? Quando a igreja louva, quando a igreja não se importa consigo mesmo, mas quando a igreja entra em profunda adoração ao Senhor, não olhando para o seu próprio umbigo, não olhando para as suas próprias necessidades, não dizendo: ai, meu pé está doendo, ai, só tem esse maná para comer, ai, está faltando ar. Quando a igreja de fato não se preocupa consigo mesmo, mas adora o Senhor, os poderes são abalados. O nosso Senhor entra com providência.
E esse terremoto tão violento, que abalou os alicerces daquele cárcere, daquela prisão, que quebrou as cadeias, que despedaçou as correntes, meus amados, não é outra coisa a não ser o Evangelho do nosso Senhor entrando ali dentro daquele local, escuro, fétido, sim, onde a história da sociedade estava, sim, mas é aí mesmo que a luz resplandece sobre as trevas. O nosso Senhor diz que ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo da cama, mas ela tem que ficar no lugar alto para brilhar, para dissipar as trevas. Não são os sãos que precisam de médico, mas os homens. Sim, é pela pregação do Evangelho que os cárceres são abalados, é pela pregação do Evangelho que as correntes são rompidas. Assim, em vez de você ficar pensando, as coisas estão difíceis, pastor. Meu Deus, eu nunca vi tanta dificuldade. Em vez de você ficar pensando nessas coisas, eu quero desafiar você a entrar numa profunda adoração a Deus. Não olhando para si mesmo, mas olhando para o consumador da nossa fé, para o autor e consumador da nossa fé. Note que a igreja, mesmo em prisão, não está limitada às decisões dos homens. A igreja, mesmo estando presa, não está limitada às decisões dos homens. A igreja não se limita, não se aprisiona pelo poder dos homens. Não, muito pelo contrário. Eu e você não podemos andar livremente, como já falamos, mas o Evangelho está livre. O Evangelho deve ser proclamado, anunciado. A igreja, ela rompe com essas barreiras. A igreja não está aprisionada, porque tem Cristo. Deus é quem decide como deveremos glorificá-lo. Não é você que decide como vai glorificar a Deus. Você pode pensar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou estudar, vou ser um médico, vou planejar minha vida. Você pode planejar tudo, mas deixe-me dizer algo para você. Não é você quem decide como vai glorificar a Deus, é Deus quem decide como você vai glorificá-lo e como você vai cumprir o seu bom propósito, o propósito do Senhor. Paulo e Silas poderiam se lamentar e murmurar com tudo o que nós vemos aqui, eles louvam e oram. Pare de murmurar. Chega de se reclamar. Chega de dizer que está difícil. Chega de dizer que as coisas não vão para frente. Ora, adore a Senhor. Agradeça por cada maná que o Senhor faz descer sobre você a cada dia. Sobre o pãozinho, pouquinho, pelo bocado de cada dia. Agradeça ao Senhor. Pare de você murmurar, sabe, olhando para as coisas desse mundo. Adore o Senhor. Pare de dizer, se fosse em outra época, se não tivesse pandemia, eu iria para os cultos, eu adoraria ao Senhor, eu leria a Bíblia, eu faria isso. Pare de dizer isso, querido. Adore a Deus. Busque ao Senhor, se prostre diante dele. Eles tinham motivos. Nós vemos aqui que eles foram severamente açoitados. Nós estamos sendo açoitados, de fato. Estamos sendo açoitados por toda essa pandemia e por outras coisas também. Mas eu quero que você entenda que aqui os irmãos, Paulo e Silas, eles foram severamente açoitados. E nos diz a Escritura que mesmo sendo severamente açoitados, mesmo estando num cárcere, num lugar frio, escuro, num lugar que não cheirava bem, evidentemente,
estavam ali adorando a Deus. Você pode imaginar eles lá cantando: bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Você pode pensar eles cantando, dizendo: acima de todos, essas majestades e autoridades, acima de tudo. Consegue ver isso? Aqui, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Quanto maior for a dificuldade, mais sincero é o louvor. Quanto maior for a dificuldade, mais sincero é o louvor, mais sincera é a oração. Sabe, às vezes a gente nem presta atenção naquilo que a gente vai cantando. O grupo de louvor vai cantando aqui, é bacana, o baterista faz um ritmo bacana ali, o tecladista faz um arranjo legal, e aí a gente vai cantando e nem presta atenção. Mas quando nós de fato estamos passando grandes dificuldades, quando de fato somos severamente açoitados, aí sim, nos vamos sofrer mais sincero, é mais contido, é mais quebrantado. Verso 27, o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem que fugir. Perceba que o Evangelho traz vida àqueles que estão condenados à morte. Aquele homem, ele estava se condenando à morte. Ele sabia que se os presos tivessem fugido, ele seria condenado à morte. Haveria um inquérito, e ele seria condenado à morte, porque aqueles homens fugiram. E aí ele faz outra coisa, ele puxa a espada e vai se matar. Mas o Evangelho traz vida para aqueles que estariam condenados à morte. Aqueles que já estão condenados, assim, aqueles que deveriam receber a sentença de morte, são libertos pelo poder do Evangelho. Aquele homem deveria ser executado, naturalmente falando. Houve um terremoto, se tudo fosse decorrência natural, houve um terremoto, as portas se abriram, o que é que o preso faz? Foge. Todos que estavam ali dentro não estavam por sua própria vontade, mas estavam ali pela vontade de outros, estavam ali forçosamente. Então, o que seria natural é que, em abrindo-se as portas, todos fugissem. Isso é o que seria natural. O Evangelho traz vida, meus irmãos, para aqueles que estão condenados à morte. E aquele homem pensou que estava condenado à morte, porque carcereiro. Assim, meus irmãos, nós temos o poder de Deus transformando não só aquele carcereiro, mas todos aqueles que estavam no cárcere. Aí a presença da igreja muda o comportamento do mundo. A presença da igreja muda o comportamento do mundo. A presença do crente em determinado local muda o comportamento daquelas pessoas. Sabe? O que nós vemos aqui é que aqueles que estavam presos não fugiram. Você consegue compreender isso? Possivelmente eles estariam traçando algum plano de fuga nesse dia. Possivelmente eles estariam traçando alguma rebelião para tomar a chave do carcereiro e dar no pé. Mas tamanha foi a influência do Evangelho, do louvor destes homens, da adoração destes servos de Deus, que mudou o comportamento daqueles que estavam cativos, que estavam em trevas, que estavam oprimidos. E eles puderam finalmente compreender que aquele que quer salvar a sua vida a perderá, mas aquele que não tem sua vida por preciosa finalmente encontrará vida e vida abundante.
Você é crente? Você serve ao Senhor? Então eu rogo em nome do Senhor Jesus, compreenda o que Paulo está dizendo, que não tinha por sua vida por preciosa. Compreenda que nós, cristãos, não devemos nos preocupar exacerbadamente com a nossa própria vida, com o que comeremos, com o que vestiremos. Não. A preocupação da igreja é cumprir cabalmente a missão que lhe foi dada. É interessante perceber que o carcereiro é impactado pelo testemunho daqueles homens. Sabe? Diz aqui que o carcereiro pediu luz. Veja que o local escuro. Baixo, normalmente era feito no subsolo. Baixo, portas fechadas, pediu uma luz. Entrou correndo e tremendo, sabe? Como que aconteceu. E aí, ele se prostra diante de Paulo e Silas. Este homem é profundamente impactado por aquilo que aconteceu ali. Se estivéssemos falando apenas de um terremoto natural, vidas seriam mortas e não salvas. Mas quando Deus faz tremer a terra, é para que vidas sejam libertas das pessoas. Não é para exaltar o homem, como algumas pessoas falam aí. Eles vão fazer um rigorista na tua vida e vai fazer você prosperar. Não. Quando Deus faz a terra tremer, é para que vidas sejam libertas do poder das trevas. O carcereiro é impactado pelo testemunho daqueles homens. E como já dissemos, veja que algumas vezes a melhor forma de pregarmos o Evangelho é sermos crentes verdadeiros e íntegros. A melhor forma, algumas vezes, de pregar o Evangelho, ou talvez a única, é de vivermos o Evangelho. Sabe, estava conversando ontem com uma pessoa, não vou dizer para não dar umas pistas, mas estava conversando com uma pessoa, e aí essa pessoa não é crente, e ela citou a conversa de duas outras crentes que estavam falando algo que não deveriam falar, estavam falando mal de outra pessoa, e ela dizia assim: mas desse jeito, desta forma, eu não quero ser crente. Sabe, para estar tendo esse tipo de comportamento é melhor não ser crente. Como se, em sendo crente, aquele comportamento fosse incentivado. Quando na verdade não é assim que acontece. Quando nós aceitamos ao Senhor, o que nos é incentivado é crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Isso sim nos é incentivado. Mas isso me chama a atenção, porque as pessoas muitas vezes, antes de olhar a nossa mensagem, olham a nossa vida. Antes de atenderem ao que você está falando, elas atentam para a sua vida. E se finalmente elas veem Cristo, elas virem Cristo em você, elas aceitarão a tua mensagem. Você já ouviu falar lá, por certo, de Mahatma Gandhi, que se opôs ao regime da Inglaterra, um hindu que no século XX se opôs ao Evangelho. Na verdade, não se opôs ao Evangelho, se opôs à Inglaterra. E alguém pregando o Evangelho para ele, o incentivava, e ele falava que faz com que todos nós refletimos, deveríamos refletir. Ele disse: não é no seu Cristo, não é do seu Cristo que eu não gosto. O que eu não gosto são dos seus cristãos. Não é que eu não gosto do seu Cristo, eu sinto simpatia pelo seu Cristo, mas eu
não gosta dos seus cristãos. Por quê? Porque os cristãos não estavam se parecendo com o seu Cristo. Aqui, irmãos, nos é falado, por fim, no verso 31, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Isso aqui não é uma promessa que eu me convertendo, os da minha casa se converterão. Mas aqui um chefe de família, quando o líder da família se converte, ele tem sobre si a responsabilidade de transmitir o Evangelho aos demais. E na transmissão do Evangelho, na pregação do Evangelho para os demais, os de sua casa também se converterão. Aceitarão o Senhor. Por fim, eu quero que você compreenda que nós fomos chamados para libertar vidas. Nós não fomos chamados para ficarmos presos, aprisionados. Nós não fomos chamados com outro propósito, a não ser para salvarmos vidas, para libertarmos vidas, por meio da pregação do Evangelho, por meio da pregação da palavra. É necessário que eu e você deixemos de lado as nossas próprias convicções, os nossos próprios interesses, aquilo que de fato me estimula no dia a dia, para que o povo, de uma vez por todas, possamos nos render ao Senhor, nos entregar ao Senhor, fazer a obra do Senhor, concluir a obra do Senhor, porque nós clamamos nada, vem Senhor Jesus. E a igreja só clama Maranata, vem Senhor Jesus. Historicamente falando, quando ela passa por grandes apertos. Eu quero chamar aqui os amados do louvor. Quero chamar a Martinha aqui para o teclado, a Maria aqui para a bateria. Quero todos vocês aqui. Nós vamos louvar. Vamos louvar. E quem sabe, se houver sinceridade, tal qual havia no coração de Paulo Silas, o nosso louvor seja usado para libertar vidas, seja usado para abalar os poderes deste mundo, para quebrar as prisões, as cadeias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
meramente humano, não é uma canção meramente humana. É quando de fato nós prostrados clamamos àquele que tem poder para salvar, para libertar, para transformar vidas. Oh, amado Pai, Tu, Senhor, tens todo o poder nos céus, na terra. Oh, Senhor, os mares pertencem a Ti, as riquezas escondidas desta terra, todas pertencem a Ti. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são, ó Senhor, os Teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para ser recompensado? Porque dele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. A Ele pertence a honra e a glória. Nós não estamos aqui, Senhor, confiando na nossa capacidade humana. Não! A nossa capacidade já foi quebrada. A ciência dos poderosos desta terra foi despedaçada. Nós queremos, ó Senhor, adorar aquele que tem poder para libertar o oprimido, o aflito, aquele que já recebeu a sentença de morte sobre si. Senhor, Tu tens poder para salvar, Tu tens poder para libertar. Deus, nós estamos clamando pela cura da Covid, nós estamos clamando pela cura do pecado, não estamos clamando, Senhor, para a vida normal, nós clamamos pela vida eterna, de vidas, de almas que estão sendo ceifadas, que estão sendo, ó Deus, oprimidas, e que nesse instante estão presas em seus quartos em depressão, estão oprimidas no desespero, na angústia, na aflição. Que elas possam de fato compreender que Tu és o Deus de maravilhas, que Tu és o Deus de maravilhas, que Tu, Senhor, és o nosso Deus. É um Deus de maravilhas. Operando quem impedirá. É um Deus de maravilhas, e o mundo faz ressuscitar. E faz o cego dar a luz. Maravilhas faz Eita glória ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o desafio é esse: adorarmos ao Senhor e de todas as outras coisas Ele vai cuidar. Louvarmos o nome do Senhor. Operando Deus, quem impedirá. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos, encerrando assim, no Senhor Jesus. Mas antes, queremos dizer algo aos irmãos, né? Nós estamos numa adaptação assim, de testando a nossa paciência, de testando os nossos recursos, de testando a nossa capacidade de fato. E eu peço aos amados irmãos que orem por nós, orem pelo grupo de
sei que você possivelmente já colocou seus pedidos de oração aí, nós vamos orar por eles, mas orem por nós. É momento da igreja se unir em oração, é momento da igreja dobrar os joelhos. Vamos começar. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, amado Pai. Nós queremos ao Senhor, nesta noite, trazer ao nosso coração, dizer para a nossa alma, falar para o nosso ser, que não devemos nos importar com as nossas próprias necessidades, porque Tu és o nosso Pai, mas nós devemos glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome. A preocupação do Teu povo aqui na terra tem sido em angariar recursos, construir templos, edificar monumentos, e tudo isso passa. Mas nesse instante, nós queremos te pedir que o Teu poder desça sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, modificando, Senhor, as nossas prioridades, fazendo com que em nós habite ricamente a Tua palavra. Deus Santo e Justo, dá-nos a paz que o mundo não compreende. Dá-nos, ó Deus, o entendimento, a renovação do nosso entendimento em Cristo Jesus, para não nos amoldarmos aos padrões do Senhor, mas para transformarmos pela nossa mente que foi renovada em Cristo. Abençoa aqueles que estão em suas casas, visita aqueles que estão, ó Senhor, nos hospitais, alguns pela Covid, outros por outra enfermidade. Eu sei que Tu tens poder para falar aos corações. Eu sei que Tu tens poder, ó Deus, porque a Tua palavra jamais pode estar aprisionada, porque não há barreiras para a pregação do Evangelho, não há cárcere que possa conter a Tua palavra. Quantos já lutaram contra ela? Homens poderosos já se levantaram para destruir a Tua palavra, mas eles caíram por terra, e a Tua palavra permanece de geração a geração. Assim, Senhor, conforta os corações, traz paz, traz libertação, Senhor, porque clamamos a Ti, porque confiamos no Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Seu Santo Espírito estejam presentes em nossas vidas hoje e sempre.